Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Luiz Fara Monteiro e este é o podcast do Repórter Record Investigação. Hoje vamos denunciar um crime que infelizmente só aumenta a cada ano que passa. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que entre 2015 e 2023, o país registrou quase 11 mil novas vítimas de feminicídio. Na maioria das vezes, elas foram mortas simplesmente por serem mulheres. O Repórter Record Investigação viajou por São Paulo e pelo Espírito Santo para denunciar a brutalidade de maridos, namorados e ex-companheiros. Comigo aqui no estúdio está a pauteira Juliana Tarrantani, que trabalhou nesta edição do programa. Oi, Juliana, tudo bem? Oi, obrigada pelo convite, viu? Seja muito bem-vinda, o prazer é todo nosso. Ô, Ju, os números são assustadores. São, em média, 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil, uma a cada 6 horas. Para você que mergulhou nesse tema, qual é a causa de tanta violência, de tantas mortes? Os números são bem assustadores mesmo. Quando a gente começou a mergulhar aí nessa história, deu um susto mesmo, né? Mas eu acredito que esses números estão relacionados diretamente com a sociedade patriarcal que a gente vive, né? É uma questão histórica. Então, hoje a gente vai vendo as mulheres conquistarem mais direitos, a gente vai vendo a sociedade mais consciente também da questão do feminicídio, e a gente tem um aumento de notificações muito maiores do que a gente tinha nos primeiros anos vigentes da lei do feminicídio lá em 2015. Então, são números que sempre foram altos, né? Que é a questão histórica da nossa sociedade, mas que vem tendo um maior consentimento, né? Eu conversei com a psicanalista Vera Iaconelli sobre exatamente esse aumento dos números. Qual foi a explicação que ela deu? E ela diz que ela acredita que existe uma relação direta entre as conquistas das mulheres e a reação da violência, né? Como se quanto mais as mulheres avançarem, mais vai existir uma força contrária para inibir esse avanço. Que o feminicídio ele tá ligado à impossibilidade do homem de ouvir um não, que é exatamente isso, fica muito claro nos casos que a gente mostra. Pode-se dizer que o feminicídio está diretamente ligado ao machismo, que é essa dificuldade de alguns homens compreenderem esse avanço, esse novo espaço que as mulheres têm conquistado? Com certeza, é o que a gente vê, né, na maioria dos casos de feminicídio, de tentativa de feminicídio, é uma questão de sempre as mulheres estando conquistando espaço, o homem sem saber ali, sem saber não, né, porque eles cometem um crime, mas é um crime que é meio naturalizado para eles, porque é uma questão histórica, né, como eu disse, vem da nossa sociedade patriarcal há muitos e muitos anos. Quer dizer, eles foram acostumados a acompanhar esse comportamento e não se atualizaram, vamos dizer assim, né? Até mesmo questão de educação. Agora, Juliana, como é que foi o trabalho de reportagem para encontrar essas vítimas do feminicídio? Foi muito difícil? E quando você encontrou essas vítimas, foi fácil convencê-las a falar, a contar o drama delas? A gente começou com alguns perfis, né? Porque existem milhões de casos de feminicídio, cada um com uma particularidade diferente. Então, a gente buscou alguns perfis, mulheres que foram mortas mesmo com a medida protetiva, né? Feito boletim de ocorrência, pedido medidas protetivas e mesmo assim foram mortas. A gente buscou também menores de idade. Temos um caso de uma adolescente que foi morta também, e mulheres que felizmente conseguiram sobreviver a uma tentativa. Então a gente tinha aí alguns caminhos para buscar essas personagens. E foi um caminho difícil, porque é realmente muito difícil conseguir convencer essas famílias que perderam, né, filhas ou irmãs a falar. Mas muitas delas toparam falar por um princípio de justiça, de que o assassino está hoje preso para ser julgado. Então, o senso de justiça dessas famílias com quem a gente conversou falou mais alto.
nesse sentido. Juliana, como é que foi convencer as famílias e as mulheres que sobreviveram a falar? Você acabou de dizer agora que muito do que as motivou foi exatamente esse senso de justiça. Você acredita que elas também têm um pensamento de que, se elas divulgarem os dramas que viveram, elas podem tentar passar uma lição, passar uma experiência para outras possíveis vítimas do feminicídio? Eu acredito muito nisso, porque muitas dessas famílias também ficam se questionando o que elas poderiam ter feito. Sabe? O que eu poderia ter feito para ajudar minha filha, para ajudar minha sobrinha, para ajudar minha mãe. Então, quando a gente chegou até alguma dessas famílias, elas falaram: não, eu quero sim, eu quero divulgar, eu quero falar, porque pode ser que alguém faça diferente do que eu, ou pode ser que o meu depoimento ajude outras famílias, mas não foi fácil, teve muita dificuldade, porque na época que aconteceu muitas dessas mortes, como a mídia propaga essas informações, deixa a família muito acuada, né? Muitas mães tiveram que ver fotos da filha com o assassino na TV, então a forma como a mídia divulgou alguns desses casos foi muito pesado para as famílias assistirem, né? Que muitas mulheres assassinadas deixam filhos. Então, a exposição gera muito desconforto. Aquelas mulheres que conseguiram sobreviver, escapar, aquelas que viram o agressor ser preso, ou alguns que tenham fugido, por exemplo, essas mulheres ainda têm medo desses agressores? Elas têm medo, muitos estão presos, né? Então, a questão agora é lutar para que eles não saiam da prisão, né? As famílias têm muito medo de que, eventualmente, daqui a uns anos, esse assassino saia da prisão e vá procurar a família da vítima, né? As mulheres que sofreram tentativas de feminicídio, elas só toparam a falar com a gente porque o agressor já tinha morrido, estava morto. Então, elas ficaram confortáveis em falar só por conta desse aspecto. Porque se ele tivesse ou preso ou solto, elas não teriam falado com a gente. É muito difícil. Até porque, como você revelou, em alguns casos, mesmo com medidas restritivas, mesmo com boletins de ocorrência, esses agressores não se intimidaram e cometeram o crime, né? Agora, não só as mulheres que pagam o preço da brutalidade dos homens. Muitos filhos acabam crescendo sem a mãe assassinada e o pai preso ou desaparecido depois de fugir. Vocês conheceram durante a produção dessa reportagem, Juliana, crianças nessa situação? Conhecemos 2 crianças que viram, inclusive, o pai matando a própria mãe dentro de casa. Que horror! Não, é um horror e um depoimento muito forte, porque a gente conseguiu ouvir essas crianças, né? E elas têm aquilo muito vivo nelas. É uma situação completamente triste de você presenciar, né? Então, quando você escuta uma criança de 10 anos falando que viu o pai matando a mãe e a última coisa que ele escutou da mãe dele foi socorro, é de cortar o coração, assim. Sem dúvida, imagino o trauma que fica na cabeça e no desenvolvimento dessas crianças. Juliana, essa pauta é muito sensível. Você, como jornalista e mulher, o que você sentiu de peculiaridade nos bastidores de produção, de construção dessa reportagem sobre o feminicídio? Olha, Fara, a gente já cresce numa posição de duvidar de nós mesmas, né? De achar que sempre quem tá certo é o pai, é o irmão mais velho, é o homem. Então, é um assunto bem difícil mesmo, que a gente, mergulhando nessa história, a gente percebe o quanto tá dentro da gente, independente se a gente passou por uma relação abusiva ou não, é algo que tá naturalizado em nós mulheres, né? Eu e a Marcela fomos atrás dessas histórias e a gente percebe como é sempre muito fácil de se conectar com histórias como as delas.
né? Então, pra gente foi muito sensível, assim, até pelo espaço onde a gente ocupa, as relações que a gente já viveu, né? Tanto familiar quanto de trabalho. Então, é isso, a gente consegue se aproximar muito de muitas histórias, mesmo não tendo acontecido exatamente isso com a gente, né? Mas é uma questão tão... é um medo tão naturalizado pra gente que pode acontecer com qualquer uma, né? A sociedade põe culpa em nós mulheres em qualquer circunstância, né? Se está numa relação abusiva ou não, por que não saiu dessa relação abusiva. Então, é bem delicado, assim, foi uma coisa muito... que aproximou muito a gente na hora de procurar essas personagens. Como é que você percebe a questão da legislação e da atuação da polícia depois, por exemplo, que uma mulher dessa procura ajuda junto a uma força de segurança, ao Poder Judiciário? Você acha que a legislação nossa aqui no Brasil é adequada para fazer o enfrentamento ao feminicídio? Fara, isso foi uma das questões que a gente mais apurou durante esse documentário, né? Porque algumas famílias falaram: eu não vou fazer uma medida protetiva, porque o que vai adiantar? A polícia vai ficar na porta 24 horas para ver se o homem não vai aparecer aqui? Então, muitas dessas mulheres nunca nem chegaram a fazer uma medida protetiva, porque na visão delas aquilo seria completamente inútil. Se o cara quiser, ele vai conseguir, independente da medida protetiva ou não. E a gente teve casos de mulheres que, mesmo com a medida protetiva, foram mortas, né? Um dos casos, ela foi ameaçada em casa a retirar o boletim de ocorrência, por exemplo. Então, como é que a gente lida com o caso de uma mulher que vai até a delegacia, faz um boletim de ocorrência porque está sendo violentada em casa, aí chega em casa e é ameaçada por esse homem e volta lá e retira esse boletim? Então, é uma coisa muito delicada, e eu cheguei a questionar isso com a delegada, né? E qual foi a resposta da delegada? Como é que a polícia tem... qual é a visão da polícia em casos como esse? A delegada diz que para você retirar uma medida protetiva hoje, requer toda uma investigação em cima do caso, de por que você está retirando essa medida protetiva. Mas para você retirar um BO, para você só retirar uma denúncia, isso é muito simples, porque é um direito seu retirar essa denúncia, mesmo que você esteja sendo ameaçado em casa. Então, ainda existem muitas falhas na lei, né? A própria delegada que a gente conversou, ela fala que existe sim um erro nessa lei, que deveria olhar com mais cuidado essas questões. Porque se o Estado não é capaz de proteger uma mulher que está ali pedindo para ser protegida, quem que vai proteger, né? Juliana, mais uma vez eu vou apelar à experiência que você teve na produção dessa reportagem sobre o feminicídio. Eu queria saber se você se sente à vontade de, baseado nessa experiência, dar algum conselho para as mulheres que eventualmente estejam sofrendo agressões ou ameaças de companheiros. Eu acho que o mais importante para uma mulher que está sofrendo ameaça e que está se sentindo ameaçada dentro de casa é a rede de apoio. Ela precisa saber que ela tem pessoas ao redor que podem ajudá-la, que ela tem condições de conseguir sair dessa situação, porque a gente sabe que é muito difícil para uma mulher se colocar neste lugar de vítima e pedir ajuda, porque é uma questão, é um abuso psicológico, né? Então é muito difícil, às vezes, para ela entender onde ela está. E um dos principais aspectos do abusador é isolar essa mulher da sua rede de apoio, é isolá-la da família, dos amigos. Então, o que eu mais peço é para que a gente fique atento às mulheres que estão ao nosso redor, para que todos nós temos um cuidado para ver essas mulheres, sentir essas relações, e para quem está numa situação como essa, saber que ela tem espaço para pedir ajuda.
Muito bem, eu conversei aqui com a nossa colega jornalista, pauteira do Repórter Record Investigação, Juliana Tarrantani, que participou da produção desse episódio sobre o feminicídio. Juliana, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é de extrema importância para todo mundo, né? Sem dúvida, e a gente espera que em algum momento muito próximo esses números do feminicídio possam cair ou até desaparecerem por completo aqui no Brasil. A temporada do Repórter Record Investigação continua e eu espero vocês para mais uma edição desse podcast. Até lá.